Ei, você! Você mesmo, ligadinho na tela. Pode se preparar e sente-se no seu melhor lugar. Porque vem aí mais uma palestra da nossa Expocie Virtual. Vocês estão bem? Deu para dar uma descansadinha de 2 minutos? Nem deu? Bom, tudo bem. A gente já vai se preparar, então, para a próxima palestra. Presta atenção. Vocês têm o número de telefone, caso queira mandar alguma dúvida, ou quer que eu passe de novo? Tá na tela. Pô, tá na TV, a tecnologia é maluca. Então tá show, todo mundo viu aqui. Pô, então uma hora. Então vou passar para a nossa próxima palestrante, que ela é youtuber no canal Futurana, tem mais de 1,5 milhões de views, mentora de carreira da geração Z, palestrante, mestre de cerimônias e também professora. Com o tema Carreira Flix, como vender o seu talento como se fosse a sua série preferida, pode entrar Ana Letícia Magá. E aí, Boa apresentação, vida. vida. E aí, pessoal? Todos animados? Espero que sim, porque teremos uma tarde incrível com vocês, comigo aqui, dando essa palestra de um tema que eu adoro, que é vender o seu talento. Quem já consumiu, alguém já viu aí meus conteúdos por aí? Já deu aquela olhada ali, legal? Então, vocês já sabem que né, saber vender aquele peixe, passar aquela lábia de milhões, é comigo mesmo, e hoje eu vou ensinar todo mundo que está aqui, a galera que está em casa também, quero vocês participando, para a gente aprender como vender o nosso talento, como se fosse a nossa série favorita. Bora lá. Bom, gente, eu já estive aí também. Da mesma forma que vocês estão sentados pensando em como entrar no mercado de trabalho, eu também já estive aí aos meus 19, 20, 21 anos, estava aí nessa batalha procurando um emprego e o CIEE foi o lugar que me deu a minha primeira oportunidade. Eu mandei meu currículo para uma vaga e fui chamada. E isso me encheu de esperança e de expectativa. Eu vou me apresentar um pouco, né? Eu sou Ana Letícia Magá. Quando eu comecei a minha carreira, eu comecei na publicidade. E é por isso que eu falo de vender talento, menina. Por quê? Porque quando eu comecei trabalhando, né? Comecei como publicidade, aprendi a vender de tudo. Já trabalhei para L'Oréal, Johnson Johnson, Tinder, P&G, Axê, Rock in Rio. Fui trabalhando ao longo da minha carreira para as maiores marcas do Brasil. E aí, isso foi me dando experiência. Eu comecei a aprender a vender shampoo, a vender esmalte, a vender ingresso de show, a vender absorvente, a vender Gillette, né, o Presto Barba, a vender também, sei lá, minha mãe. Mentira, eu não vendi, mas se fizer um precinho bom, camarada, a gente vê isso, negocia. Não vendi minha mãe. Então, eu fui aprendendo a vender uma série de coisas, uma série de produtos e serviços ao longo da minha carreira. E aí, gente, porque tinha até a foto da minha mãe, vamos ver, dá o play aí. Vocês vão ver que eu tinha botado, né, para fazer uma graça. Talvez não fique tão graça. Mas aí vocês me dão essa moral. Quer ver? Pode passar mais um pouquinho. Tcharam, minha mãe! Palmas para minha mãe! Maravilhosa, lá, Cecília. Não te vendi, mãe. Não te vendi. Então, olha aí, já estão querendo te fazer oferta, coitada, minha mãe. Gente, ela não recebeu o link dessa vez. Deve estar me xingando lá no WhatsApp, falando: cadê o link, minha filha, para te assistir? Mas não sei, né? Vai que ela fosse brigar por causa da foto dela. Oi. Fechou. Tá bom. Muito bom. Nesse meio tempo a gente bate um papo, tô fazendo nada também. Tudo bom, menina, que tá bom tranquilo, que tô você aqui de veio. boa, um prazerzão, Ai, coisa show mais de bola, nossa, que Deus te legal. abençoe. Vamos esperar aqui um tempinho, 2. Mas tem problema, gente, ao vivo é assim mesmo. Mas o que eu estava contando para vocês é que eu fui aprendendo a vender para as maiores marcas do país. E aí, um belo dia, eu comecei a entender que vendendo para marca e vendendo para serviços, eu conseguia me vender. E esse foi a primeira virada e a minha primeira conexão para o que eu aprendia na publicidade que servia para a minha carreira também. Então, aqui, ó, shampoo, absorvente, ingressos para cinema não, para eventos, para o Rock in Rio, Presto Barbas e Mets, muito Mets, Dona Cecília,
Era uma boa piada, mãe. Não perdemos o timing, mas na próxima a gente tenta de novo. Até que eu fui crescendo na minha carreira, me vendendo, vendendo o meu talento, vendendo os resultados, tendo muito orgulho de tudo aquilo que eu construí. E aos 29 anos eu assumi a diretoria de uma multinacional, da Fluent, que é do grupo Webedia, e que produz conteúdo para as maiores marcas do país e também para canais internos. Então, eu descobri que, com muito resultado, muito talento, mas também hablando, eu conseguia alcançar o meu espaço. Até que há 4 anos atrás, eu pensei assim, cara, tô feliz aqui? Não tô feliz. Eu quero mais. Eu acho que eu consigo pegar tudo isso que eu aprendi na minha carreira de publicitária e ajudar as pessoas a venderem seus talentos como se fossem os produtos mais caros das prateleiras. E aí, eu criei o canal Futurana, um canal que fala, é uma plataforma de educação de carreira, que fala desse jeitinho aqui, sobre como você consegue vender o seu talento, como você faz um currículo do zero, como você responde bem na entrevista, aquelas perguntas cascudas, que fala, por que você quer trabalhar aqui? Aí tu pensa, boletos? Aí eu ensino a responder melhor do que boletos. Então, eu vou dando todas as dicas e ensinando a galera a entrar no mercado de trabalho. Coisa que ninguém fez comigo quando eu comecei. Muitas das minhas experiências, né, quando eu comecei a trabalhar, falavam assim, porque tu vai sofrer até aprender. Tu vai chorar. E eu não quero chorar, e eu não quero mais que ninguém chore. Então, dentro do meu conteúdo, a minha proposta é ajudar todo mundo a entrar no mercado de trabalho de uma forma muito mais gentil do que aquela que aconteceu comigo. Essa aqui sou eu no Globo Comunidade, já apareci também algumas vezes na RJTV, se alguém estava aí almoçando e entrou uma moça bacana dando dicas legais, era eu mesma. E aí, enfim, e a coisa vai crescendo, porque isso é algo que eu amo fazer. Inclusive, eu estou terminando agora minha pós-graduação para, além de publicitária, ser pós-graduada em gestão de pessoas. Mas isso aí é temas para uma outra palestra. Vamos para a nossa palestra? Como vender o seu talento como se fosse a sua série favorita. Vamos lá. Mas antes da gente começar aí o papo, eu queria contar uma fofoquinha para vocês, um mentor de carreira que eu fiquei sabendo. Tem um mentor de carreira que eu fiquei sabendo na fofoquinha, que ele era um cara, assim, meio calado, um cara meio esquisito e tal, ficava pelos cantos, pensando 1000 ideias. Aí parece que ele arrumou um grupo de umas 8 pessoas, aí foram para uma casa velhíssima, caindo aos pedaços, porque ele ia dar a tal da mentoria dele. Gente, até aí tudo bem, você está lá, vai quem quer. Mas e aí, o que aconteceu? Depois deles saírem da mentoria, eles foram para a Casa da Moeda para fazer um assaltos. Menina, eu juro para vocês, eles foram lá e aí qual era o problema? Eles queriam roubar a Casa da Moeda, conquistar o apoio popular e sair de lá sem ser pego e sem ninguém ir de arrasta. Uma grande aventura, essa fofoca braba. Quem aí já entendeu de onde vem essa fofoca? Levanta a mão aqui. Ah, isso aí. Vem da onde? Essa é La Casa de Papel, uma das séries mais vistas pela Netflix, com 5 temporadas. Essa é um pouco da sinopse da primeira, da segunda ali, temporada, um pouco da sinopse da série. Quem gosta de La Casa de Papel, só para ter uma noção, levanta a mão. Ah, muito bom, né? Porque quando eu chegar aqui, eu já consigo até... Muito ruim, gente. Vocês não são fãs, cara. Netflix chorou. Muito bom, melhorou. É isso aí. La Casa de Papel é uma das séries mais assistidas de dona Netflix. E ela é muito boa. Por quê? Porque ela conta uma boa história. Uma história que prende, uma história que envolve, uma história que você pensa, o que eu estou fazendo aqui assistindo o 15º episódio e amanhã tem aula? É assim, mais ou menos, o que aconteceu comigo, né? Eu adoro ver série, mas ao mesmo tempo é um problema, porque eu tenho que ver todos os episódios que existem na face da Terra, fico um pouco prejudicada, mas estamos aí. Então, por que é importante para a Netflix, quando ela lança o La Casa de Papel e outras séries mais, por que é importante para ela contar uma boa história?
Porque, primeiro, uma boa história, ela gera conexão. A Netflix não quer que a pessoa assista a uma série e fique indiferente. Eu não quero que vocês saiam daqui sem lembrar de mim. Então, uma boa história ajuda a criar conexão. Uma boa história, ela também... Aqui era um GIF, aí a conexão era assim, ó. Eu vou ter que fazer o GIF. Aí o marketing empolgação era assim. Mas vamos lá, né? A gente toca a vida. Outro ponto importante é marketing empolgação. Por quê? Porque se você ouve uma boa história, você vai querer saber mais sobre ela, você vai querer segundo episódio, terceiro episódio, cadê dona Netflix? E vai lá na arroba do Twitter, dar uma xingada na Netflix, fala, libera aí pra nós. E cadê a verba pra fazer essa série? Então, ela promove essa empolgação. Mas uma boa história não serve apenas para conexão, uma coisa bonita de se dizer, marketing empolgação, que é transmitir essa energia para a galera. Ela também serve para gerar, para o quê? Para impedir e se sobressair na competição. Dona Netflix sabe muito bem que o mercado que ela atua, o streaming, é extremamente competitivo. E se ela não tiver boas histórias ali no catálogo dela, outros terão. HBO, Globoplay e muitos mais. Então, a Netflix sabe que para ela se sobressair, ela precisa ter o melhor catálogo, e o melhor catálogo vem de boas histórias. Tá, beleza. Aqui, chegamos até aqui muito bem. Quais são os elementos para a gente contar uma boa história? Galera, se liga nisso, porque quando eu conectar com a entrevista de emprego, tudo vai fazer sentido. Então, vamos lá. Quais são os principais elementos para a gente contar uma boa história? Primeiro, ter personagens interessantes. Eu botei aqui a... Esqueci o nome dela, menina. Que é coisa que a gente sobe aqui, pega o microfone, esquece o nome. A detetive, mas qual era o nome dela? Esqueci agora. Nem era a minha preferida, porque eu gosto mesmo da Tóquio, que tem uma pegada de caos, né? Você vê assim, você fala, Tóquio, não! E aí, quem nunca viu essa série, assista, é muito boa. E aí, personagens interessantes são importantes para a gente construir uma boa narrativa. Outro ponto importante, solução de um problema. Então, vocês lembram quando eu contei a fofoca aqui? Qual era o problema? Eles queriam assaltar a Casa da Moeda e sair de lá com dinheiro e sem arrasta. Então, tinha uma missão, tinha um problema ali, e essa história toda ela vai se desenrolar para solucionar esse problema. E tem que gerar identificação, amei essa foto, Carnaval Rio de Janeiro, né, de Recife. Carnaval brasileiro maravilhoso, da galera, né, da La Casa de Papel aqui, da nossa integrante grávida. Não recomendo, né, mas opcional, ela quis fazer assaltar grave, mentira, não assaltou não, é apenas uma fantasia de carnaval. Então, os principais elementos de uma boa história passam por esses 3 pontos, onde o terceiro é essa identificação com o público. Beleza. Não preciso mais falar da importância da gente contar uma boa história para conseguir reter o interesse das pessoas. Netflix faz isso tudo muito bem, é incrível. Agora eu quero perguntar para vocês, para todo mundo aqui. Quem é que já viu que quando a gente vai na entrevista de emprego, e aí o recrutador pergunta assim, fale sobre você. Aí o que tu faz? Repete tudo que está no teu currículo. E aí, alguém aqui já fez isso ou já ouviu que é isso que tem que fazer? Pois é. Isso daqui é o que a maioria das pessoas fazem. Elas chegam lá na frente do entrevistador, sentam na cadeirinha e falam, e aí, fale sobre você. Você fala, porque eu estudei. E aí você conta onde você estudou. Ah, porque aí depois eu fiz um curso e conta toda a sua trajetória. Gente, isso é muito chato. Todos os recrutadores dormem quando a pessoa começa a contar a história assim. Por quê? Porque ela está narrando a mesma coisa que está no currículo e não está entregando nenhum valor de uma boa história que se conecte com aquela vaga. Não acho que seja uma responsabilidade dos candidatos. Eu acho que o recrutador poderia perguntar: me fale sobre você, o que sobre você se conecta com a vaga que eu tenho aqui. Eu acho que seria uma pergunta mais legal. Mas, normalmente, a bolinha que rola para a gente é o fale sobre você. Tão puro e simples que todo mundo dá uma gelada na hora de pensar o que deveria falar. Então, a gente tem um combinado. Uma boa história ajuda a vender. Dona Netflix sabe disso muito bem. Uma história de currículo ali da entrevista, falando assim,
meu nome é fulano, é chato, não te ajuda a vender. Então vamos aprender com a Netflix como que a gente conta uma boa história profissional, encanta o recrutador na hora da entrevista de emprego, que é isso que eu vou ensinar para vocês. Bom, primeira coisa, tudo numa entrevista de emprego é uma venda. Eu costumo brincar que não é à toa que se chama mercado de trabalho. É mercado de trabalho porque é uma venda. E você está ali tentando vender o seu talento sem cobrar barato, que é o tema de uma outra palestra, minha palestra do ano passado, quem quiser, eu dei aqui no CIE, vocês podem conferir. Então, essa venda, ela começa desde o currículo, onde a gente seleciona as informações que mais têm a ver com a vaga que a gente quer, né? Não é só redigir qual é a nossa história profissional e acadêmica, é pensar em qual é a vaga e olhar para a gente em todas as etapas como um processo de venda. Então, você precisa se vender bem no seu currículo, você precisa se vender bem na sua entrevista. E aí, quando eu chego nessa, assim, quando eu começo a contar sobre isso, eu quero que a gente lembre do que eu falei lá da Netflix. Por que é importante para você contar uma boa história? Para gerar conexão com o recrutador que está ali na sua frente, querendo te conhecer um pouco mais, para gerar aquele marketing pessoal que vai dar empolgação para o recrutador de ver a segunda temporada. Ou seja, te contratar ou te jogar para mais uma etapa daquele processo seletivo. E é importante para você contar uma boa história porque é competitivo. Infelizmente, o mercado é um funil. Então, se é competitivo, você precisa acreditar no seu potencial, conseguir vender durante a entrevista e conquistar aquela vaga que você quer. Aí, quando eu chego nessa parte da palestra, normalmente a gente tem 2 públicos, ou o mesmo público, vê aí com quem vocês se identificam, que é uma parte, eu adoro essas fotos, né, que é muito banco de imagem, assim. E aí a gente tem uma parte da galera falando: "Ana, me convenceu, cara, eu não vou mais falar do meu currículo, ok, eu estou com você, eu quero contar uma boa história profissional". E a outra parte assim: "Meu Deus, o que eu vou falar daqui para frente?", né, totalmente derretido na cadeira e pensando muitas vezes que não tem uma boa história para contar. Mas eu estou aqui para provar que todos vocês têm uma boa história para contar. E é isso que a gente vai fazer hoje. Olhar para o talento que vocês já têm e mostrar para aquele recrutador que você é, sim, essa Coca-Cola toda. Então, pode tirar essa mão da testa, recuperar a confiança aqui, né? Vamos lá, no trotinho. Vem comigo que a gente vai entender como contar a sua série, a sua trajetória profissional, sua história profissional, como se fosse a sua série favorita. Então, bora lá. Atenção, se eu tivesse papel e caneta, eu anotava. Vamos lá. Primeira coisa, você é o personagem mais interessante dessa série. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente também fala de valorização profissional. A primeira coisa que a gente precisa mostrar na hora que a gente vai fazer uma entrevista é que a gente acredita no nosso valor. Isso é uma das coisas que eu mais vejo quando eu trabalho com jovens e falo sobre mercado de trabalho. A gente não acreditar porque a gente não tem tanta experiência ou ainda não concluiu uma formação acadêmica do que a gente quer, da gente não considerar que a gente tem um alto valor profissional. E eu digo para vocês de cadeira, aqui no auge dos meus 34 anos, que sim, o jovem é a força de trabalho que o Brasil precisa hoje. A gente está passando pelo boom demográfico, ou seja, existem mais pessoas economicamente ativas do que idosos ou crianças ou pessoas que não conseguem trabalhar. E o Brasil está mais do que na hora de absorver a população jovem, que hoje está tendo dificuldade de conseguir emprego. Então, existe uma questão econômica do Brasil que precisa atuar e aproveitar os talentos de vocês. Então, a mão de obra jovem vale demais. Então, acreditem em vocês, no potencial de vocês. Por quê? Porque esse é o primeiro passo para a gente vender. Se eu chego aqui para vocês na palestra e falo assim: "Oi, gente, eu vou ensinar vocês a vender o talento, tá bom? E aí vocês vêm daí para frente, o que vocês fazem?". Imagina, vocês iam confiar em mim? Duvido.
Agora, quando eu chego aqui e falo, galera, eu vou ensinar vocês a vender o talento de vocês, porque eu tenho uma experiência, uma bagagem, uma aplicação, ensino os jovens diariamente, tenho as minhas redes sociais, vão lá, assistam, leiam os comentários, vejam os resultados. Eu sou a primeira pessoa a acreditar que eu consigo fazer essa transformação com vocês. Então, da mesma forma, vocês precisam ser as primeiras pessoas que acreditam no talento profissional de vocês. Então, seja o personagem interessante dessa história aqui, ó. Já vai para a entrevista, dá aquele nervoso, mas finge. Fala, hoje eu vou ser quem eu quero ser. E vai lá e gasta a sua lábia toda. O segundo passo para a gente conseguir contar a nossa história profissional é: todo mundo aqui gosta de La Casa de Papel? Tem alguém que não gosta ou nunca viu essa série? Levanta a mão aí para eu ver. Aí, ó. Por quê? Porque não é todo para todo mundo. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que viu. Porque a Netflix, por mais que tenha feito um grande sucesso, ela não pretende atingir todas as pessoas, porque é muito difícil a gente conseguir agradar todas as pessoas. Ela pega um nicho de público que gosta de ação e suspense. Da mesma forma, você precisa conhecer quem é a empresa que você está querendo fazer a entrevista. Você já deu uma estudada? O seu público-alvo, na hora que você vai falar sobre você, é o RH. Ele que tem que estar assim, meu Deus, como eu não conheci esse talento antes. Estou muito emocionada. Esse RH que tem que se encantar com o seu talento. Por isso que a gente não vai falar da nossa história, porque aí eu trabalhei, e falar da gente. Por isso que a gente vai fazer grandes conexões com a vaga aonde a gente gostaria de trabalhar. Então, esse é o terceiro ponto. Foque no seu objetivo. Então, como é que você vai fazer isso? Se você quer uma vaga para vendedor, você vai falar, pensar e contar histórias profissionais e coisas que você estudou e palestras que você já assistiu que tenham a ver com vendas. Por quê? Porque quanto mais próximo você estiver contando a sua história, do interesse daquela pessoa de ouvir, mais chance você tem de conseguir o emprego. Então, a entrevista de vendas, se você ficar falando, tipo, de pintura e artesanato e não conseguir fazer um link, por que pintura e artesanato te permite vender melhor, o recrutador vai fazer assim, ó. Ah, legal, então, bacana. Não vai se encantar com a sua história. Então, tenta lembrar dessas 3 coisas. Seja o personagem principal, chegue orgulhoso da sua história. Conheça a empresa que você está tentando a vaga e foca no seu objetivo e traga toda a sua história para combinar com aquele objetivo profissional. Beleza, vamos contar a história agora, né? Que é uma coisa importante que eu falei de história até agora, mas agora eu vou dar o passo a passo aqui. Que eu não venho dar só a dica, não, vou te dar os exemplos. E o exemplo, né, pensando aqui, pensei em vários exemplos que eu poderia dar, mas eu acho que tem um exemplo que é bem... Porque tem vários exemplos dos meus mentorados, mas tem um exemplo que eu acho que vai ser bom de entender. Por quê? Porque, como eu falei para vocês lá atrás, a minha trajetória de crescimento profissional, apesar de ter sido muito bem-sucedida, ela foi muito sofrida. Porque não tinha ninguém me explicando nada disso que eu estou contando aqui para vocês. Né, que tem que conectar com a vaga, que não pode falar do currículo ali na entrevista, que você tem que contar uma história interessante. Ninguém me falou. Então, o que eu fiz? Eu sofri, galera, e aprendi sofrimento. Então, essa pobre Ana que vocês viram aqui, que estava penteada e arrumada, porque era uma foto profissional, no dia a dia não era assim, mas eu vou trazer uma foto boa, né? Porque vai que vocês tiram uma foto dessa foto, aí ficar foto ruim na internet é ruim. Então, eu trouxe essa foto aqui, que é uma foto bacana, uma foto, né? Foto show de bola. Então, essa Ana aqui, quando comecei a procurar emprego, eu lembro de que eu fui uma vez num processo seletivo que era de uma empresa grande. Se vocês verem meu conteúdo, eu conto várias histórias dessa empresa grande. Aí vocês olham lá depois na rede social, que aí a fofoca é real. E aí, no processo seletivo, cheguei lá, né? Ai, que legal, foi um dos meus primeiros processos. E aí, era em grupo. E aí eles começaram então fale um pouco sobre você, fale um pouco sobre você. Aí a galera, porque eu fiz o intercâmbio, aí contava do intercâmbio, aí o outro que já fiz não sei o que lá, e aí contava experiências internacionais, contato com outras línguas, cursos interessantíssimos. Eu tinha minha universidade, que eu estava cursando ali, boa vontade, amor, carinho. E aí, naquela hora, me bateu uma bad, que eu falei assim, cara, pode levar. Pode levar.
não estou aqui, não estou preparada, vou me lascar, ninguém vai ligar para minha história. Só que aí, cara, né, a venda sempre esteve dentro de mim. Eu falei: "O quê? Dentro da minha universidade, eu organizo um evento, uma palestra, uma semana de palestras junto com os meus colegas da faculdade, e a gente faz um evento super show e chama os palestrantes mais badalados do mercado". Eram os mais badalados, era quem topava vir, mas a gente era os badalados do mercado. Então, eu tinha uma coisa para contar e falei, peguei minha dignidade e falei: "É isso que eu vou contar". E aí eu fui e falei: "Olha, eu sou Ana Letícia e eu tenho um evento lá da minha". E eu comecei, um ponto importante, comecei falando de uma habilidade minha. Falei: "Ah, eu sou uma pessoa muito proativa, porque tem um evento lá na minha faculdade que se chama Vitamina UF, e é um evento muito legal. A gente chama os maiores palestrantes do mercado". E aí a gente não tinha nenhum palestrante convidado. E aí eu resolvi mandar e-mail para todo mundo que eu achava legal. Eu vi uma pessoa, achava legal, mandava e-mail, convidava. E a gente conseguiu, a partir dessa iniciativa, levar, por exemplo, uma gerente da Coca-Cola, tipo, super legal, que foi na semana, e o Antônio Tabet, que na época era do Quibe Louco, hoje em dia está no Porta dos Fundos, mas ele topou ir. E eu consegui, inclusive, esse ano agradecer pessoalmente para ele. Que eu falei: "Ah, Toninho, obrigado, viu? Foi tão bom para mim, passou aí na entrevista e tudo". E aí, consegui levar ele. Então, eu contei aquilo. Falei: "Olha, então, o que eu fiz? Falei de uma habilidade, eu sou proativa, eu falei do problema, a gente não conhecia ninguém. Eu falei do que eu fiz, que foi mandar um e-mail para todo mundo, e eu falei do meu resultado, que é eu conquistei, eu consegui fazer com que os palestrantes fossem lá. Não tinha nenhuma experiência com o mercado de trabalho. Isso era uma iniciativa ali, ó, uma historinha de uma coisa ali que eu fiz, uma história minha, pessoal. Mas o que aconteceu? Eu passei e fiquei grandona. Cabe nem nesse slide a minha foto. De tão grandona que eu fiquei, a galera que estava lá nos intercâmbios, que não fizeram conexão com a vaga, não passaram. E eu passei. Então, gente, eu comecei ali a perceber a importância de não só ter. Minha testa, né? Vamos voltar para o sorriso bonito. Eu comecei a perceber a importância de saber contar uma boa história nessa primeira experiência. Porque quando eu passei do processo seletivo, que eu fui para outra fase e a galera não estava lá, eu pensei: o que eu fiz que eles não fizeram? E o que eu fiz foi, conectei o meu talento. Importante, depois de eu falar qual era a solução do problema, era uma vaga que era, porque hoje é como, sabe o chat que tem depois lá, entrevista com o eliminado do BBB, com a Ana Clara? Então, a minha equipe era, eita, disse a empresa. Desculpa, empresa, não sabia se podia dizer. Então, eu fazia equipe que era primórdios disso, que faziam uns chats lá com a grade desse lugar. E aí, eu me confundi toda, que era para guardar segredo, eu sou péssima, né, comecei a palestra com uma fofoca, como não ia soltar. E aí, o que acontece? Eu consegui passar e eu falei para eles: "Eu acho que ser proativa é muito importante, porque como tem nessa vaga aí, falando que precisa fazer produção, eu já tenho essa experiência, já consegui fazer a produção dentro da minha faculdade, e estou aqui pronta para vocês", e fiquei assim, com a testa no slide. Consegui. Então vamos lá, vamos aprender a contar a nossa história e vou explicar para vocês como vocês aplicam isso para a vida de vocês. Trouxe mais fotos aqui. Um prêmio para quem saber dessas 3 pessoas quem sou eu. Não tem prêmio, gente, mentira, mas obrigada pela participação, obrigada. É aquela ali, ó, essa aqui sou eu, pequenininha no ombro da minha irmã, tem 4 irmãos, essa aí é uma parte só, são só as mulheres, tem mais 2 irmãos. O que acontece? Como é que você vai fazer, como é que você vai aprender a contar a sua história profissional? Primeira coisa, habilidade. Ana, não tenho habilidade, não sei costurar, não sei fazer nada. Habilidade não é isso. Habilidade, para a gente começar a traduzir de uma forma fácil o que é habilidade, habilidade é tudo aquilo que fala que você é bom. Pessoas que gostam de você, tá? Que não pode nem ser aquela mãe super protetora que você faz um rabisco e fala: "Meu Deus do céu, Picasso!". Não pode ser nem essa pessoa e nem aquela pessoa que fala que você tudo é ruim, né? Tu vai lá, faz né, a Mona Lisa, a pessoa fala:
Apenas um retrato. Então, assim, não pode ser nenhum nem outro. Tem uma pessoa que jogue junto com você, que te entenda, que te compreenda, que te faça bem. Então, normalmente, as nossas habilidades são as primeiras habilidades que a gente tem. Claro que a gente pode desenvolver profissionalmente algumas depois, mas as primeiras habilidades que a gente tem vêm das nossas melhores qualidades, das nossas melhores características. Mesmo que digam de uma forma meio torta. Por exemplo, quando eu era criança, aqui, ó, assim, desde essa idade em diante, menino, foi um negócio do saber falar para frente. Todo mundo sempre falou para mim: "Ana, você é muito faladora, você é tagarela". Eu era o terror dos professores. Eles falavam: "Ana, troca de lugar, está conversando muito". Eu fazia novos amigos, nunca tive problema. Então eu falava pelos cotovelos. Uma habilidade que eu sou uma pessoa comunicativa. Se tu me soltar em qualquer lugar e eu falar assim: "Não, hoje, amigos, eu vou fazer amigos". Brother, eu vou sair dali com amizades da vida, porque eu sou uma pessoa comunicativa. Então o que que acontece? Faz sentido, né, eu tinha essa habilidade quando era criança e dou palestra. Pô, total match. Se eu não fosse uma pessoa comunicativa, talvez eu tivesse mais dificuldade, tivesse que desenvolver essa habilidade. Então, o primeiro ponto, pensa aí na habilidade, no que você é bom e que é assim desde sempre, que as pessoas falam: "Ai, você é boa de trabalhar em grupo, você é uma pessoa paciente, você é uma pessoa, que sabe ouvir, você é uma pessoa proativa, você é uma pessoa curiosa, você é uma pessoa que tem a habilidade de liderança, você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa comprometida, é uma pessoa pontual". Existe uma série de que a galera: "Não, não, 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 não". Pergunta para alguém vai conseguir te dizer. Porque mesmo que você não se identifique com essas que eu falei agora, às vezes a gente não se enxerga, mas as outras pessoas enxergam isso na gente. Aí o que que tu faz? Se empodera. Se acredita no outro, se não acreditar em você, acredita no outro, que aí pelo menos você vai ter reconhecer algumas habilidades para conseguir trabalhar. Então, o que que você vai fazer? Depois que você vai identificar as suas habilidades, você vai pensar quais dessas habilidades mais combinam com a vaga que você gostaria de se inscrever. Por exemplo, eu sou uma pessoa super comunicativa. Aí eu vou tentar fazer uma entrevista para um escritório de contabilidade para trabalhar com planilhas, números, etc, etc. Talvez o ser comunicativo não seja a melhor habilidade. Talvez eu seja resiliente, aquela pessoa que mesmo na dificuldade continua tentando. Talvez essa habilidade seja melhor, se conecte mais, porque imagina a galera lá do escritório concentrada e eu assim: "E aí, tudo bom, menino? Como é que você tá a vida? E aí?". Talvez desconcentre um pouco. Então, não sei se eu posso sair da marca. Ih, meu Deus, né, a galera da internet não me viu por esse segundo. E aí, você tem que pensar qual é essa habilidade que se conecta com a vaga que você quer. E é isso que você vai fazer na hora de você pensar essa história. Você vai olhar para a sua habilidade e vai falar: "Beleza, sou uma pessoa comunicativa. Em que momento da minha história de vida, se eu tenho um exemplo de experiência profissional, se eu tenho um exemplo dentro da minha formação, ok, posso usar, posso usar. Se você não tem, em que momento da sua história de vida você teve um problema que você precisou usar a sua habilidade para resolver? Pode ser, gente. Então, eu sou uma pessoa muito comunicativa, vamos supor que era uma vaga de vendas. Eu sou uma pessoa super comunicativa e teve uma vez que no meu prédio teve um problemão, porque estava com uma questão numa caixa d'água furada e ninguém conseguia resolver. E aí eu fui em todos os apartamentos, conversando com todo mundo, fiz uma reunião com todas as pessoas para a gente encontrar uma solução, e a partir daí a gente conseguiu ratear o valor do conserto da caixa d'água e e conseguimos resolver o problema. E eu acho que isso que eu fiz dentro do meu prédio, eu poderia fazer muito aqui na loja, porque eu sou uma pessoa comunicativa, então eu tenho a capacidade, quando alguém entrar na loja, eu vou conseguir conversar, eu vou conseguir me conectar, eu vou conseguir vender um produto bom para essa pessoa. Então é assim que a gente faz. Eu fiz reunião de condomínio? Não, né, gente, é um exemplo. Mas é isso aí, larga daí. Pensa a sua habilidade, pensa uma história que você possa comprovar e conta para o recrutador. E aí, o que que você vai fazer? Esse aqui é o resumo, né. Mostra como essa habilidade se conecta com a vaga, que foi exatamente isso que eu falei.
Eu sou uma pessoa proativa, eu achei os palestrantes, e isso é importante porque aqui trabalha com produção e eu acredito que eu posso ser uma boa produtora. Eu sou uma pessoa comunicativa e teve um problema no meu prédio, eu resolvi dessa forma e eu acredito que isso é importante porque para vendas tem que falar com pessoas e eu sou boa nisso. Açucarado, olha o jeito açucarado que você vai começar a sua entrevista. E aí o que acontece? Com a grande vantagem quando a gente conta uma história, toda a entrevista a partir dali vai ser baseada nessas primeiras respostas que você deu sobre você. Então a pessoa vai falar: "É mesmo? E me conta outra situação". Ou então: "Ah, é legal isso aí. E eu estou vendo aqui que no seu currículo tem um curso também". Aí você desenvolve. Mas quando você já começa falando "eu sou", e coloca uma habilidade sua, e conta uma história e mostra o seu valor, vende muito mais rápido o seu talento do que se você ficar: meu nome é fulano, eu tenho todas as idades, eu faço não sei o quê, eu fiz fazendo uma lista de coisas que aquele recrutador já leu ou pode ler no seu currículo. Então agora a última dica, eu adoro essas fotos, gente, que não são boas, que é assim, botei a galera assim. E agora a última dica que eu tenho para vocês é: testa, treina, vai contar a sua história por aí. Não deixa. Você já viu gente que vai jogar a Copa do Mundo não treinar para jogar? Mesmo os maiores craques que a gente tem treinam as suas histórias. Então vai treinar a sua história. Você pensa a sua habilidade, faz a conexão, faz esse exercício que eu passei aqui para vocês. Chama a mãe, chama o irmão, chama um primo, chama um amigo, chama um professor e fala: vamos fingir aqui que eu estou numa entrevista de emprego? E aí pergunta aí. Aí a pessoa fica assim: mas eu não sei o que perguntar. Você fala assim: senta na minha frente e fala assim: fale sobre você. Fala só essa frase. Que é praticamente o início de 90% das entrevistas é assim: me conte um pouco sobre você. Então a pessoa vai falar, e aí você conta e pergunta: e aí, o que você achou? E aí você vai conseguindo ajustar a sua história. E isso também faz parte da venda. Uma boa venda, ela é testada. Você acha que os grandes vendedores, eles fazem o quê? Eles já jogam no mercado? Não, eles testam com um público menor até atingir o público maior. Mesmo La Casa de Papel, também, se você pegar e olhar, já existiram outras histórias parecidas e que foram construindo essa narrativa, né, desse tipo de história, de assalto e tal, que fizeram com que La Casa de Papel pudesse ser um sucesso. Enfim, então treine, tá? Não saia daqui sem treinar. É isso, eu sou Ana Letícia Magá, eu ensino a vender o seu talento sem... Obrigada, foi bom, Beto. Eu vou tentar de novo. Galera, assim que é bom. Eu sou a Ana Letícia Magá, eu ensino a vender o seu talento sem cobrar barato. Para falar comigo, e-mail, canalfuturana@gmail.com, no YouTube e no TikTok, tá? Como Canal Futurana, e no Instagram e no LinkedIn, Ana Letícia Magá. E aí manda lá, manda um oi, manda uns likes, e aí a gente vai se falando. É isso. Tudo. Ana, já tem uma perguntinha para ti. Oba, Topas responder agora. O que te incentivou a começar a vender? Agora é a sua história. Conta para mim sua história. O que me ensinou a começar a me incentivar a vender, eu acho que foi a falta. Eu acho que quando a gente está num momento de dificuldade, como eu falei para vocês, né? Tipo, hoje eu falo de uma forma, gente, porque assim, eu posso fazer essa mesma palestra chorando, mas eu escolho fazer feliz. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está num momento de necessidade, a gente se vê obrigado a testar novas coisas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o mercado de trabalho, para mim, foi um mercado bem difícil, e eu tive que aprender a ter jogo de cintura. E aí a publicidade me ajudou com a técnica e eu ali com a tagarelice, não é mesmo, menina? Ótimo. Que tudo. Obrigado, Ana. Rapaziada, um beijinho para Ana. Galera, valeu. Para variar, tô aqui com mais recados para vocês. A gente tem uma super novidade que é o nosso período de extensão, que a feira é tão boa que vai durar 25 dias, isso aqui já foi. Na verdade, vai ser oficinas de currículo. Sabia que na Expo CE você pode dar aquela melhorada no currículo? Você não pode perder, então corre para dar uma olhada nas oficinas de currículo que acontecem lá no botão Quero Me Capacitar. Então, não se esqueça que você pode salvar os horários das oficinas na sua agenda Google. Então, basta ir no botão Agenda e clicar no reloginho que aparece no canto superior direito, no tag da programação. A gente também tem uma área de expositores, eu não sei se já foram dar uma olhada, vocês já foram dar uma olhada? Não?
tem uma área de expositores, então não esqueça de explorar as páginas de expositores, tem muito conteúdo bacana, vagas, prêmios, sorteios, então corre e confira tudo. Chegamos ao fim de mais uma palestra aqui na sua, na minha, na nossa Expo CIE. Mas ó, é o seguinte, se você curtiu, pode ficar ligado aí que já já a gente tá de volta.